Para que você consiga se curar, você precisa fazer com que o seu cérebro saiba separar o que é real do que não é. Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Aqui é Vivian Garrido. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a cura do seu corpo físico a partir da sua mente. Esse é um assunto muito importante porque vai ajudar a fazer com que o seu corpo te ajude a identificar qual o problema emocional que você está passando e também, através do tipo de dor que você está sentindo, você consegue identificar o sentimento que está gerando aquela dor. Eu vou explicar aqui bem detalhadamente, com exemplos, para que você consiga encaixar isso certinho na sua vida e aprenda até o final do vídeo como fazer isso no seu dia a dia, para que você possa resolver qualquer probleminha que você esteja tendo aí, tá bom? Eu sei que racionalmente a gente pensa que é muito fácil a gente identificar uma coisa que é real e separar daquilo que não é real. Por exemplo, separar uma coisa que é uma hipótese de uma coisa que realmente está acontecendo. Ou, por exemplo, separar uma coisa que não é realidade, um filme, por exemplo, que você está assistindo, da sua vida real. Isso parece muito fácil, muito simples, e parece que é até improvável ou impossível que você não consiga identificar quando essas coisas estão acontecendo com você realmente e quando elas não estão. Talvez você até já tenha ouvido falar disso, mas talvez você não tenha dado a importância que você deve dar para isso, que vai fazer melhorar muito, muito, muito a sua vida, inclusive. Quando você está vendo TV, por exemplo, você liga lá no noticiário, aí tá lá, morte, tragédia, problema econômico, um monte de coisas negativas que você está vendo ali, mesmo que você tenha uma ideia que você está só se informando, que aquilo ali não vai afetar a sua vida, que sua vida é outra coisa, mesmo assim, aquela informação ali, ela está te afetando de uma forma que você pode não estar nem imaginando. Quando o seu cérebro processa uma informação negativa, ele faz com que você tenha os sentimentos em relação àquilo que você está vendo. Então, por mais que você ache que aquilo não está te afetando, você está sentindo sim raiva, você está sentindo nojo, você está sentindo aversão, você está sentindo pesar, você está sentindo todas as coisas relacionadas àquela notícia ali que você está assistindo no noticiário. O seu corpo vai ter todas as reações fisiológicas reais de como se aquilo realmente fosse com você. Então você vê lá uma notícia que uma pessoa matou a outra. Você fica na hora assim se imaginando, poxa, e se fosse um parente meu? Nossa, que raiva, essa pessoa deveria pagar. E tudo isso está gerando alguma reação no seu corpo. Eu vou dar um exemplo de como isso é prejudicial, citando uma situação que uma cliente passou para mim até recentemente. Ela relatou para mim que estava com um tersol, que é aquela inflamaçãozinha que dá na pálpebra, que é bem cômodo, né? Dói e você fica com o olho inchado ali, é uma coisa bem chata. E ela falou que ela estava tendo tersol seguidamente. Então, quando estava parecendo que ia curar, voltava com tudo. Então, a gente marcou um atendimento e eu fui identificar o porquê que ela estava tendo esse tersol. Analisando o problema em si, o tersol. O tersol ele geralmente dá na pessoa que está passando por algum processo de raiva. Então eu comecei por aí, perguntei para ela, você está passando por alguma situação que tenha te deixado com raiva? E ela pensou e disse que não estava passando por nenhuma raiva. Então eu perguntei se estava acontecendo alguma outra coisa diferente que começou mais ou menos próximo de quando ela começou a ter o tersol. Então ela me relatou que ela estava abrindo um novo negócio e que ela estava investindo, que ela vai ter que pagar um aluguel, que ela vai ter despesas que antes ela não tinha e que isso, de certa forma, estava causando uma preocupação, um medo de que aquilo pudesse, de alguma forma, não dar certo. Então, o sentimento que ela identificou foi o medo. Mas tersol não tem relação com medo, e sim com raiva. Então, a gente teve que ir um pouco mais profundo para descobrir da onde que estava vindo a raiva que ela não estava nem percebendo que estava sentindo. Analisando mais a fundo, eu percebi que ela tinha uma crença. E a crença era de que existem pessoas que cobram por aquele serviço que ela ia prestar ali naquele novo negócio, que cobram muito mais barato, fazem um serviço ruim, e ela estava preocupada que as pessoas se preocupassem mais com o valor e acabassem indo fazer o tratamento com outra pessoa que cobrasse mais barato e deixassem de fazer com ela, que faz um trabalho de qualidade, e com isso ela teria uma, entre aspas, concorrência desleal. E por causa disso, talvez ela não tivesse os clientes e talvez ela não conseguisse pagar o aluguel e pagar as despesas daquele novo negócio que ela estava abrindo. Então eu perguntei, e como você se sente pensando sobre isso? E aí a gente encontrou onde estava a raiva. Ela estava sentindo, na verdade,
uma raiva daquelas pessoas que faziam um serviço ruim e que estariam roubando futuramente, talvez, quem sabe, os clientes dela e fazendo com que o negócio dela não desse certo. E todos esses sentimentos que eram de uma coisa que ainda não tinha acontecido, que estava lá na frente, estavam fazendo com que ela sentisse uma raiva que ela nem estava percebendo que era raiva e gerando o probleminha do Tersol. E aí a gente volta daquele ponto que eu falei antes. O cérebro, ele não está focado naquilo que realmente está acontecendo. Por mais que você saiba que a situação é hipotética, que aquilo não está de fato se materializando na sua frente, não é com você, uma vez que você começa a sentir aquilo, o seu cérebro está criando todas as sensações como se aquilo já estivesse acontecendo. Por isso que é tão ruim a gente viver no futuro e viver no passado. Porque no passado a gente está remoendo aquelas coisas negativas, ou seja, a gente está somatizando, porque a gente está sentindo aquela mesma energia que a gente sentiu antes, e no futuro a gente está criando muitas vezes uma ansiedade de uma coisa negativa que a gente pensa que talvez, quem sabe, pode acontecer, só que a gente está gerando neste momento presente todas as sensações daquilo que a gente está pensando que talvez nem venha a acontecer. Então, de um sentimento que ela pensava que era preocupação, ela estava criando dentro da cabeça dela uma historinha, e nessa historinha aparecia um personagem que ela nem sabe se vai existir lá no futuro, que era a pessoa cobrando mais barato pelo serviço, e aí ela estava com raiva dessa pessoa hipotética, e por isso ela estava somatizando e criando um Tersol no olho dela. E essas reações que o nosso corpo tem, elas são avisos pra gente de que tem alguma coisa errada que precisa ser corrigido. O corpo da gente, né, o universo de forma geral, ele é inteligente. Então, como o nosso corpo, ele não tem como dizer, olha, você está fazendo tal coisa errada. Então, ele tem que manifestar de alguma forma para você olhar. Para você olhar para aquela situação e poder iniciar um trabalho para poder resolver aquele problema. Por isso que é muito importante a gente manter não somente o nosso pensamento positivo. Tem um monte de gente aí que fala, pensamento positivo resolve tudo. Não resolve tudo. Se você tiver um pensamento positivo, mas o seu sentimento for negativo, o que cria é o sentimento. O que somatiza é o sentimento. O que faz você reagir é o sentimento. Então não adianta só você pensar, vai dar tudo certo. Se você lá no fundo está sentindo que não vai dar certo, o seu corpo vai manifestar aquilo que ele sentiu. E pior, ele pode até criar alguma manifestação. Não sei, estourou uma herpes, deu um Tersol, deu uma dor de cabeça, deu uma dor de barriga. Ele pode manifestar no seu corpo físico e até criar uma doença. Se ficar por muito tempo você passando por isso, pode virar uma doença até grave. Ou mesmo fazer com que você crie situações para confirmar aquele medo que você estava, aquele sentimento negativo que você tinha em relação a uma coisa. Vou dar mais um exemplo aqui. Vamos supor que você é uma pessoa que tem muito medo que as pessoas duvidem de você. Você tem esse sentimento muito forte de que as pessoas são desconfiadas, eu acho que elas não vão confiar em mim. E aí você tá fechando um negócio com uma pessoa e você vai lá e marca uma reunião com essa pessoa para tal horário. Aí você fala, não, eu não posso mancar, eu tenho que fazer tudo certinho, né? Porque essa pessoa não pode perder a confiança em mim. E aí você vai e coloca o despertador para tocar 1 hora antes da sua reunião, para você não esquecer de jeito nenhum e cumprir tudo certinho. Só que aí você foi lá e programou o seu despertador e esqueceu de ativar ele. E o despertador não toca. E você se atrasa, e você perde a reunião, e você acaba gerando o quê? A dúvida que você não queria que a pessoa tivesse naquela pessoa. Porque você já mancou, poxa, logo na primeira reunião essa pessoa já vai chegar atrasada. Então, você acabou inconscientemente criando uma situação para que confirmasse a sua crença de que as pessoas não confiam em você. E como que isso aconteceu? O sentimento de medo de que as pessoas não confiem em você gerou uma situação que fez com que a pessoa tivesse um motivo para não confiar em você. Voltando lá na história da cliente com Tersol, para o corpo dela, quando ela tem o medo de que não dê certo e ela sente esse medo, para o corpo dela já não deu certo. Então ele vai reagir de todas as formas como se não tivesse dado certo. E no caso aqui dela, como ela criou essa história de que não daria certo por causa da concorrência e ela ia ficar com raiva dessa concorrência, acabou gerando esse problema. E é o tempo todo que a gente está passando por isso. Então você liga lá a TV, você vê um assassinato. Você sabe que foi com outra pessoa. Você sabe que você não está passando por isso. Mas o seu cérebro não sabe.
Ele está reagindo como se fosse uma pessoa da sua família. Aí tá lá o cara entrevistando o irmão da vítima. Você já se coloca como se fosse você o irmão da vítima. E aí você sente o desespero, a indignação, a vontade de se vingar. Agora imagine isso acontecendo durante muito tempo. Aquela pessoa que vê todo dia o programa lá de notícia ruim. E todos os dias ela está somatizando isso, todos esses sentimentos negativos que ela tem por todas aquelas notícias que ela está deixando entrar ali no cérebro dela e ela ainda não está informando para ele que aquilo não é com ela. Aí ela vai criando doenças físicas, doenças psicológicas e até doenças espirituais. A gente vê muito isso aqui nos trabalhos com o reset quântico. A pessoa passa por uma situação, ou às vezes a pessoa vê uma outra situação, acontece alguma coisa ali ao redor, ou ela viu na TV, qualquer coisa assim, ela pode se lembrar inconscientemente de alguma coisa que aconteceu com ela, por exemplo, em uma vida passada, ativar aquela lembrança e passar a vivenciar aquilo novamente. Ou ainda, aquilo pode baixar tanto a vibração dela que ela pode acabar abrindo o campo dela para que entidades negativas ou outras entidades em sofrimento grudem ali no campo dela e ela vai passar a experienciar não só o sentimento dela, mas o sentimento também daquelas obsessões que estão ali coladas nela. E aí, depois que isso aconteceu, é muito difícil a pessoa conseguir remover sozinha. Geralmente ela tem que fazer um trabalho bem profundo que a gente faz aqui com o reset quântico, senão ela não consegue se livrar depois dessas interferências. Ela não consegue mais elevar a vibração dela num nível que ela consiga que essas entidades se soltem, né, e saiam sozinhas do campo dela. E aí você pode estar pensando agora, então o meu corpo não é inteligente, então o meu corpo ele trabalha contra mim. Ele não está entendendo uma coisa que é e uma coisa que não é, uma coisa que é fictícia e outra coisa que realmente está acontecendo comigo? Na verdade, é o oposto. O seu corpo ele é muito inteligente e é por isso que ele age dessa forma. E ele faz isso para preservar a nossa vida. O problema é que a gente vive se colocando em situações e entrando em contato com coisas sem necessidade e que acabam colocando o nosso cérebro num impasse tremendo. E é a gente que acaba atrapalhando todo esse sistema. Não é que o sistema é falho, é a gente que não sabe usar o sistema. Imagine que você está aí na sua casa agora e você escuta um vidro quebrando. Se o seu cérebro não acionar um alarme e... Opa, peraí, esse é um barulho negativo, é alguma coisa de ruim, eu preciso ficar alerta aqui para resolver isso, você simplesmente ia deixar o barulho para lá. E talvez isso poderia estar colocando a sua vida em risco. Ou, de repente, pode ter quebrado um vidro porque tem alguém tentando invadir a sua casa. Ou alguma pessoa lá na tua casa pode ter caído e se machucado. E como você não entrou em alerta, você não foi lá ver o que era para poder ajudar aquela pessoa. Ou às vezes pode ser só um copo que caiu e quebrou, mas no teu susto você foi lá, olhou, viu o que era, ou seja, avisou para o seu cérebro que não é nada demais, acalmou ele e fica tudo certo. Só que quando acontece alguma coisa, quando a gente visualiza, ouve, a gente sente alguma coisa, a gente precisa ter esse alerta para a gente preservar a nossa vida. A gente pensa, a princípio, que é um perigo iminente, real, e aí a gente vai lá, vê que não é, ou vê que é e resolve, ou vê que não é e tranquiliza de novo o nosso cérebro. Na hora que acontece, ele envia um sinal ali de perigo, mas depois você vai lá, foi alarme falso, você desliga o alarme e fica tudo bem. Agora que você está consciente de que as coisas são assim, como você vai fazer para no seu dia a dia você evitar que esse recurso, que pode salvar a tua vida, acabe sendo um recurso que pode te causar sérios problemas aí físicos, mentais, sentimentais e até doenças. Então o exercício é o seguinte, anota aí. Você precisa aprender a enviar respostas de confirmação positiva para o seu cérebro, para ele saber que está tudo bem. Se você não envia essa resposta para ele, ele vai ficar em alerta, ele vai ficar desesperado por causa das coisas que você está sentindo, e isso vai sendo somatizado e vai criar doenças, vai criar pânico, vai criar depressão, vai atrair obsessores, etc. Vou dar mais uma vez um exemplo de como fazer isso usando essa mesma história dessa cliente. Ela sente medo de que um negócio não dê certo por causa da concorrência desleal, certo? Então ela tem que se perguntar, por que eu estou sentindo isso? Eu estou sentindo medo da concorrência desleal porque isso já aconteceu num outro momento comigo, por exemplo. A partir dessa resposta, ela vai fazer outra pergunta. Quando aconteceu isso naquela outra ocasião, como eu reagi? Por que eu deixei isso acontecer? Aí vai vir outra resposta.
Ah, daquela vez aconteceu porque eu não mostrava o meu diferencial. Então as pessoas achavam que por o meu trabalho ser mais caro, ele valia a mesma coisa que o trabalho da outra. Então dessa vez eu vou ter que trabalhar de uma forma diferente para mostrar que o meu trabalho é diferenciado. Ah, eu também não estava controlando direito o meu financeiro, eu estava gastando com muita bobagem. Eu posso fazer, sei lá, um plano de fidelidade para os meus clientes me indicarem para outros, eles ganharem pequenos brindes. E dessa forma, a pessoa que já fez o serviço comigo vai mostrar para outras que é realmente de muita qualidade e confiança, e as outras pessoas vão vir para fazer o trabalho comigo pela qualidade e não preocupadas com o preço. Pronto. Ela se tranquilizou. Só o fato dela ter promovido para o cérebro dela, ter mostrado para o cérebro dela que existe uma solução para aquilo, ela deu uma informação de confirmação positiva para o cérebro que fez ele sair daquele estado de alerta, que estava fazendo ela criar uma história hipotética onde tudo dava errado e estava gerando lá no final das contas aquele probleminha com raiva e o terçol. Se toda vez que ela se sentir assim, ela fizer esse exercício para mudar o sentimento, não só ficar assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas explicar o porquê vai dar tudo certo para que ela consiga gerar esse sentimento dentro dela. Aí o terçol vai curar e não vai voltar mais. Tá, mas aí ela nunca mais vai ter terçol na vida? Não, pode ser que ela tenha, porque isso é um exercício diário. Ela vai ter que, todas as vezes que ela tiver esse sentimento, ela vai ter que criar a historinha com um final positivo para que ela sinta isso e o cérebro dela saia do estado de alerta. Mas como é que eu vou fazer isso, Vivian, já que a gente está sempre exposto a tantas coisas negativas? É por isso que eu falo para vocês pararem de assistir televisão, parar de se conectar com essas coisas, porque às vezes a gente não está preparado para fazer esse trabalho diário de mudança do nosso pensamento e sentimento. E eu não falo para vocês ficarem alienados, então eu não vou me informar de mais nada, eu vou fingir que nada está acontecendo, eu vou ser um tontão no mundo. Não! Só que se você não está preparado para lidar com isso, você precisa primeiro trabalhar o seu interior, você precisa primeiro se preparar para quando você receber essas informações negativas, você não pirar, você não ficar com o seu cérebro em alerta. Então, enquanto você ainda não aprendeu a lidar com isso, você deve sim evitar o máximo possível. Se não dá para evitar tudo, evite o máximo que você puder e vá fazendo esse exercício de treino. Conforme você for treinando e você for ficando acostumado a fazer isso diariamente, vai chegar um momento que mesmo que você tenha muito contato com coisas negativas, isso não vai te afetar mais, porque aí você vai ter se treinado a fazer esse exercício de acalmar o seu cérebro com um sentimento positivo. A gente às vezes tem que se afastar um pouco das coisas, né? A gente tem que recuar, eu falo, dá 3, 4, 5, que seja 10 passos para trás, para você tomar impulso, para você ficar forte, para você se preparar para o que está vindo lá na frente. Agora, se você quer continuar dentro daquele problema, daquela dor, daqueles sentimentos negativos, e você não está preparado para lidar com isso, você não vai conseguir retomar o seu poder pessoal. Você vai ficar imerso ali e às vezes até tentando fazer esses exercícios, mas você não vai conseguir, porque você ainda não está treinado para isso. É igual, sei lá, treinar para a Olimpíada. Você não é porque você quer ganhar a medalha que você vai para a Olimpíada e ganha. É muito tempo de treino. Para ali, às vezes, em alguns segundos, você tem que mostrar tudo que você tem. Então aqui é quase a mesma coisa. Você tem que treinar muito tempo, mas depois, quando você consegue realmente realizar isso, o prêmio é maravilhoso. E você vai ter ele para o resto da sua vida. Então eu não sei se você já faz isso, se você tem alguma outra técnica, você me conta aqui embaixo, ou se não também, começa a praticar isso no seu dia a dia, depois volta aqui para contar pra gente o resultado que você teve com isso. Tenho certeza que se você aplicar isso, você vai mudar radicalmente o teu modo de viver. E se tiver difícil sozinho, já sabe, né? É só você clicar aqui embaixo, naquele link ali do nosso WhatsApp, falar com a Lara aqui e a gente te ajuda através de um reset quântico, através de alguma das nossas terapias. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!